Hi, hello, welcome to or welcome back to O Canto de Desespero. I'm Inês, your host, and I'm back. So are you? Hi! Não é tão interessante pensar como a grande maioria da população está a viver diretamente consoante o seu século indica. O que é que eu quero dizer com isto? Há imensas pessoas que vivem a sua vida e dizem: ai, eu sou uma criança dos anos 90, eu não devia ter nascido dos anos 2000. Ou, mais extremo, pessoas que se conectam muito com os anos 70, com os anos 50 até, mas geralmente quando dizem isso estão a referir-se diretamente à estética desse ano e não literalmente à maneira de existir nesse mundo. Ao mesmo tempo, mais e mais, pelo menos eu no meu algoritmo, vejo o ressurgimento desta necessidade da conexão com a natureza e de libertarmos da tecnologia, seja no ano passado ou em 2023 até. Havia muito aquela coisa de detox de dopamina, em que as pessoas tentavam estar menos no telemóvel e tudo mais. E também houve trends de ter um flip phone em vez de um telemóvel, como grande parte de nós tem hoje em dia, e viver de uma maneira um bocadinho mais desconectada da internet e das redes sociais. Pessoas a tentarem viver num mundo mais analógico, mais físico. Eu vejo isto também muito com vídeos que me aparecem até mais recentemente de pessoas a comprarem tape recorders ou cassetes e os fones que conectam, eu não sei como é que eles chamam, mas para ouvirem música sem ser no telemóvel e para terem uma curated playlist que estão constantemente a ouvir e não nova música a todo momento. Todas as sextas-feiras, se vocês ouvirem no Spotify. É como se nós todos estivéssemos coletivamente a ter um burnout, mas é um burnout que muitos de nós simplesmente aceitamos como uma nova realidade. O que é que isto tem a ver com o que eu queria dizer? É interessante ver como certas atividades do nosso dia-a-dia são tão uma coisa do século XXI. Isto tudo surgiu na minha cabeça porque eu estava anteontem na praia a escrever no meu journal, como eu faço todos os dias, ainda não perdi um dia. Agora que eu disse isto, vai acontecer. Eu escrevi uma frase que era: eu acabei de ouvir uns capítulos de Pride and Prejudice da Jane Austen e entreguei uma encomenda que vendi na Vinted. Ponto. E eu assim escrevi aquilo e eu fiquei: oh my god. Eu acho que eu tive este momento de pausa, porque eu estava a ouvir um audiobook de Pride and Prejudice da Jane Austen que é passado num século completamente diferente do que eu estou a viver. E isso fez-me perceber que uma pessoa que vivia naquele mundo em que eu estava a ler sobre escreveria também, talvez, no seu diário algo parecido ao que eu acabei de escrever, só que teria as suas pequenas nuances diferentes. Seria: eu acabei de ler alguns capítulos de Pride and Prejudice da Jane Austen e fui hoje de manhã fazer uma caminhada para entregar uma carta no post office à minha querida mãe. É uma alteração tão pequena e eu sei que eu posso ler Pride and Prejudice agora. Eu não ouço só qualquer livro. Eu simplesmente... Acontece que eu estava a ouvir Pride and Prejudice em vez de ler fisicamente. E no ler fisicamente, também, se eu tivesse a dizer que eu tinha estado a ler, eu ia ter estado a ler no meu Kindle, o que já por si também é completamente diferente. E depois a cena de eu fui entregar a encomenda da Vinted. O que é que raio é a Vinted? A Vinted é um sítio onde se vende produtos de segunda mão, online, e depois entregas no sítio que depois conecta com essa outra pessoa, nem sequer tens de escrever nada, só tens de imprimir um papel. O que é imprimir? E depois colas, e depois envias, e depois chega lá. E a Vinted em si, o nome, é baseado em vintage. E o facto que o que eu estou a fazer agora, um dia, vai ser considerado vintage, ou seja, vai ser considerado uma coisa do século passado, uma coisa que, da mesma forma como eu estou a pensar que alguém da altura da Jane Austen estaria a escrever uma coisa parecida ao que eu escrevi, mas relativa ao seu século e com todas as nuances do seu século, alguém um dia pode pensar este mesmo pensamento, sei lá, tipo uma pessoa daqui a um século pode estar a escrever a versão de acabei de receber as informações tectónicas de Pride and Prejudice da Jane Austen e de enviar através do teletransporte a encomenda que vendi mentalmente. E logo a seguir, a eu ter essa realização toda, em que eu fiz a pausa, eu escrevi: ok, agora vou fazer o Be Real. E depois pus uma seta e escrevi: um dia isto vai ser vintage. Um dia uma pessoa vai falar de aquela aplicação que havia, Be Real, em que as pessoas tiravam uma foto a todos os segundos. Isso é bué old time vibes. Isso é bué tipo o meu século. O meu século, a minha época, era a época em que o Be Real era uma cena em que as pessoas usavam. Tipo, um dia as pessoas vão tratar Be Real como se fosse vintage. Se bem que nem sequer sei. Eu sinto que nós ainda não vivemos tempo suficiente. Mentira, eu ia dizer que nós não vivemos tempo suficiente para aplicações serem consideradas vintage, mas depois lembrei-me que MySpace existe, Skype existe, até
Tumblr pode ter um pingo de vintage. E eu sei que é estúpido, porque eu já tive Tumblr. Eu usava Skype, não tive MySpace. Mas, sei lá, hoje em dia essas coisas são consideradas do século passado, sendo que, pronto, não de uma forma tão drástica como o mundo do Pride and Prejudice. Isto também, pronto, faz a perceber que clássicos são mesmo clássicos. Porque eu estou aqui em 2025, isto foi difícil de sair. Eu ia dizer 2022, depois no meu cérebro passou, pera não, 2023, depois passou, pera não, 2024 e depois, esquece, 2025. Eu estou em 2025 e estou a ouvir Pride and Prejudice e a adorar. Quando o livro acabou, eu fiquei, ok, agora vou ter de ler, tipo, todos os livros da Jane Austen, porque é bué immersive. Do nada eu estou naquele mundo e eu estou nas minhas caminhadas a ouvir e eu só quero ir fazer as minhas caminhadas e eu só quero estar a fazer coisas random que não usem muito do meu cérebro para eu poder estar a ouvir aquilo ao mesmo tempo. Eu fiz 2 calções de crochê, sendo que eu nunca tinha feito um projeto de crochê do início ao fim. Eu fiz 2 calções de crochê enquanto ouvia o audiobook de Pride and Prejudice. And I had a great time. E é por isso que eu não vou vencer as allegations de eu estar a tornar-me uma adulta aborrecida. Eu acabei de adicionar mais uma atividade ao meu conjunto de hobbies e o que eu escolhi foi crochê, ou seja... Yeah, I am not gonna beat the allegations. I am indeed a boring adult. Oh well... Que pena, não é mesmo? Se alguém tem interesse em saber, os calções ficaram mid. Eu estou a viver em 2025. Eu estou a viver no século XXI. Eu estou a viver num mundo em que o meu trabalho é editar vídeos para uma pessoa que faz marketing online. Tipo, o que é que tudo isto significa? Eu faço cortes e eu colo coisas e eu meto efeitos. Mas que raio! Mais e mais, também por estar agora a viver em casa, eu tenho passado, voltando a falar dos Be Reels, todos os meus Be Reels que eu faço ultimamente são na rua. Eu só faço os meus Be Reels quando eu estou a fazer alguma coisa interessante. O que eu sei que é um bocado contra a ideia do Be Reel. Se vocês olharem para o meu Be Reel, parece que eu sou boa menina da natureza, que eu estou sempre na rua. O que é mentira. Eu só estou na rua durante a minha caminhada e depois, never again for the rest of the day. Está a chover torrencialmente e o vento ali a... Fica um bocado difícil estar a aproveitar o solinho. Eu não sou uma menina de inverno, eu sou uma menina de primavera e outono, mas mais primavera do que todos os outros. Mas inverno, bottom of the barrel, tipo, please, never again. As minhas mãos neste momento, congeladas. Eu, congelada. E é interessante que eu sinto que eu tenho estado a viver, apesar de tudo, mais conectada comigo mesma, com o mundo real, em vez de estar só nas redes sociais e no mundo alternativo. No entanto, eu passo quase todas as horas dos meus dias no computador. Eu passo quase todo o momento, constantemente on. Seja, eu estou a editar most of the time, porque... Hello, it's my job. Ou então estou a ouvir um audiobook, ou então eu estou a ler um livro, mas no Kindle. Por isso, apesar de tudo, eu estou sempre conectada à tecnologia. Para o meu bem, eu vou considerar Kindle não tecnologia. Porque quando eu estou a usar, tipo, não importa que é um tablet, whatever, ninguém quer saber. Não é tecnologia, na minha cabeça. Eu tenho tido um screen time bastante extremo e muito mau, mas é porque eu passo grande parte desse tempo a ouvir audiobooks. Porque eu agora substituo um bocadinho o meu consumismo de YouTube para audiobooks, mas os audiobooks são no YouTube. Por isso, o que eu estou a dizer quando eu estou a dizer que estou a consumir menos YouTube é vídeos random só para me distrair e para ouvir e não pensar mais sobre isso. Agora vou-me dedicar a transferir números e espaços e coisas de um espaço físico para um espaço... Como é que isto funciona? Como é que o Bluetooth funciona? O que é que raio é Bluetooth?